Ok, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como animar um objeto como esse que tenha, por exemplo, um cabo e uma corrente. E ainda mais com um objeto na ponta aqui, que seria mais um complicador. Tá? Nesse caso a modelagem também é bastante simples, foi feita a partir apenas de uma esfera, alguns elos de corrente que foram criados a partir de um torus e também um cilindro aqui para fazer a parte do cabo. Então, depois de modelado e também de apagar o histórico aqui pelo Edit, Delete by Type, History, e também aqui em Modify, frisar as transformações, nós vamos aqui no menu de Modeling e depois aqui em Mesh, Combine, para juntar essas peças. Tá? Então eu combinei essas duas e essa outra aqui é um objeto à parte. A primeira coisa a fazer é vir aqui nas vistas ortográficas, preferencialmente aqui pela vista de front, clicar aqui, vou dar um toque na minha barra de espaço. Então agora eu tenho aqui esse objeto, visualizar aqui porque nesse momento me interessa apenas a parte do cabo até o final da esfera, tá? Eu vou deixar, por exemplo, aqui no modo aramado para ficar mais fácil para me visualizar. E eu vou criar uma linha. Então, nesse caso, mais chama de curva. Então, vou vir aqui no menu Create, depois aqui em Curve Tools e vou clicar na caixinha aqui ao lado da opção CV Curve Tool. Eu cliquei na caixinha porque a opção padrão, quando você recebe a ferramenta, seria o modo cúbico, que precisa de 3 pontos para que ele comece a desenhar a linha. No nosso caso, eu vou colocar aqui para um ponto apenas, porque assim eu posso fazer uma linha reta. E vou fechar a caixinha. Com a ferramenta CV Curve Tool, eu vou segurar a tecla X, fazer um primeiro ponto aqui no topo da corrente. E ainda segurando a tecla X, vou clicar aqui para fazer um ponto já depois que acabou a corrente e o objeto. Apertar Enter para confirmar. Nesse caso aqui, essa linha tem apenas 2 pontos. Mas para que eu possa garantir a flexibilidade da corrente, eu preciso de muito mais pontos. Com a curva, no caso, ainda selecionada, eu vou vir aqui no meu menu Curves, vou vir aqui na caixinha ao lado da opção Rebuild. Então, vou reconstruir essa curva, no caso aqui, com 30 divisões. 30 é um número bom porque você vai ter uma boa flexibilidade desse objeto. Você poderia ter um pouquinho menos, mas nesse caso 30 é um bom número. Então, vou clicar aqui Rebuild. Se eu clicar com o botão direito em cima da linha e clicar aqui em Ctrl Vertex, a gente vai conseguir visualizar esses pontos. E também vai perceber que tem alguns pontos, obviamente, que ficaram dentro da área onde vai ficar esse objeto. Só que eu não quero que esse objeto tenha flexibilidade, apenas a corrente. Então eu vou selecionar todos esses pontos que ficaram dentro do objeto e vou deletar. Não se preocupem, isso não apagou a linha, tá? Isso apagou apenas os pontos, mas a linha continua inteira. Se eu clicar com o botão direito novamente e escolher aqui a opção Select, a gente vai utilizar a dinâmica de cabelo para animar esse objeto. Então vamos trocar aqui o menu para o menu FX. Ainda com a curva selecionada, eu vou vir aqui no menu End Hair e vou aqui na opção de fazer com que a curva selecionada se torne dinâmica. Vou clicar aqui na caixinha para confirmar as opções. Então, nesse caso aqui, é interessante que a saída seja uma curva de NURBS e essas opções estejam todas marcadas. Tá? Então vou clicar aqui Aplicar. E vou fechar a caixinha. Nesse caso, pessoal, tem outra observação muito importante que eu não falei anteriormente, mas é imprescindível, tá? É que quando você criar a curva, o primeiro ponto deve ficar aqui na parte do cabo e o último ponto no final da corrente. Mesma coisa vai acontecer agora que a gente criou aqui nossa dinâmica de cabelo. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês que tem aqui um fólico. E esse fólico, se eu clicar aqui na minha ferramenta de mover, vocês vão ver que o pivô do fólico está aqui na parte de baixo. Mas eu preciso que todos os pivôs estejam aqui na parte de cima. Então eu vou segurar a letra D de dado e vou aqui mover o meu objeto até que o ponto fique ali em cima. Eu posso clicar aqui e arrastar para garantir que ele vai ficar no topo. Uma outra coisa que a gente vai fazer também no fólico é trocar o nosso Point Lock. Nesse caso aqui, no meu Channel Box eu tenho aqui meu Point Lock e aqui está marcado para Both Ends. Ou seja, ele vai ficar preso pela parte de cima e também pela parte de baixo. Mas no nosso caso não faz sentido isso, ele tem que ficar preso só pela parte de cima, que ele chama de base. Então eu vou clicar aqui em Base, para que a nossa animação fique correta. A minha curva já virou um cabelo, digamos assim, mas a corrente não está vinculada a esse cabelo. Então para isso eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui e mostrar que eu tenho aqui a minha curva e tenho aqui o fólico. Como a curva e o fólico estão na mesma posição, para evitar que eu selecione sem querer, eu vou clicar aqui no fólico e vou desabilitar a visibilidade, colocando então Off.
Agora que eu não estou mais vendo o fólico, com certeza isso que eu estou vendo aqui é a curva. Vou trocar o meu menu aqui para Animation e vou agora criar um modificador que possa associar o meu fólico, que é um objeto dinâmico, nesse caso aqui é a curva, ao objeto que eu tenho modelado, que no caso é a corrente. Então venho aqui na opção de Deform e vou escolher aqui a opção Wire. Na parte de baixo da tela ele diz que eu preciso selecionar agora a minha forma, ou meu objeto. Então vou clicar aqui. Vou pressionar Enter. E ele diz que na sequência, para finalizar a operação, eu devo selecionar a minha curva. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar que eu possa ver a curva e também dar Enter. Minha curva dinâmica já está associada ao meu objeto. Aqui na opção de Wire, a gente tem um item chamado Drop-Off Distance. Nesse caso, o valor aqui inicial é muito baixo. Se eu fizer assim, quando eu movimentar o cabelo, ele não vai conseguir puxar a corrente corretamente. Então, por isso, eu preciso aumentar o meu valor de Drop-Off Distance. Minha sugestão é que vocês coloquem, por exemplo, aqui em 200, que aumenta significativamente e já vai dar bons resultados. Então, para que eu possa prender o meu objeto ao cabo, eu preciso fazer mais uma ou outra modificação. Já posso fazer isso até pela vista de perspectiva. Tá? Vou voltar aqui. Eu vou voltar a trazer a visibilidade do meu fólico. Então, vou clicar aqui, ó, lá no fólico, Visibility, vou colocar On. E agora eu preciso prender o cabo ao meu fólico. Então, para isso, eu vou selecionar primeiro o fólico, depois com a tecla Command ou Ctrl, dependendo aí se for PC, vou clicar aqui no meu cilindro, vou vir aqui no menu Constraint e vou clicar na opção Parent. Quando eu faço isso, aqui dentro do cilindro ele criou um Parent, ou seja, agora ele associou o cabo ao fólico. A gente pode fazer a animação do objeto simplesmente clicando no fólico. Vou gravar uma posição inicial para o fólico aqui. Então digamos que eu pegasse do jeito que está aqui, vou pegar aqui minha ferramenta de mover e vou movimentar, por exemplo, o objeto nessa direção, também nessa direção e também um pouco para cima. Vou apertar a letra S para gravar, vou vir, por exemplo, aqui para o quadro 15 e vou movimentar agora em outra direção, novamente em outro sentido, por exemplo, para baixo agora. Vou apertar a letra S novamente e vamos fazer um teste. Observe que ele fez a animação, mas a corrente está muito elástica. Vou vir aqui na parte de Attribute Editor, fazer ajustes aqui no meu Hair System. Nesse caso aqui na parte de propriedades de dinâmica, porque a resistência, a força de resistência está muito baixa e a força de compressão também. Então vou colocar todos esses valores aqui bem mais altos. Vamos ver como é que vai ficar agora. Bem melhor. Então agora eu vou trabalhar só um pouco mais na minha animação para que fique mais interessante. Então é isso, pessoal, vocês veem que a animação está funcionando perfeitamente. Eu poderia acrescentar mais outros quadros-chave se quisesse e assim por diante, tá? Então espero que todos consigam fazer e até a próxima.